tudo bem? O Vale Conexão está de volta. O programa que é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe e a Uni Jaguaribe, que você conhece tão bem. E no programa de hoje, mais do que especial, nós vamos rever o momento em que a professora Tereza Zaranza conversou sobre pedagogia, educação e o esperançar para uma vida melhor. Nesse primeiro momento, ela conversa com o professor Renildo Franco e o professor João Batista Figueiredo. O que é então pedagogia? Qual que é a importância de Rubem Alves e Paulo Freire na educação brasileira? Se liga então. Olá, pessoal, boa noite ao nosso querido Renildo, né? Que sempre com as suas palavras nos motiva a continuar. E é uma alegria imensa olhar aqui no chat e ver os nossos alunos, né, participando. Lembrar que esse momento é um momento muito especial, um momento que foi escolhido, né, para ser nesse momento em que se homenageia nessa semana do professor. Então, mas pensando nisso, né? Até porque ser professor também é todo dia, mas a gente sabe que tem um dia especial para se comemorar, que é o dia 15 de outubro. Então, boa noite a todos vocês, né? Sintam-se muito acolhidos por mim também, assim como já foram pelo Renildo. É uma alegria imensa, Larissa Félix, boa noite, ver alunos, ex-alunos, a professora Artemísia, está me chamando aqui de rainha, mas ela é que é a rainha mesmo, né? E, assim, felicidade a minha em poder compartilhar um pouco desse momento e de outros que virão. Vocês viram aí, Renildo apresentou toda uma programação, pessoal, e essa programação ela foi pensada totalmente para vocês, né? Então, quando se pensa num roteiro desse, de convidar pessoas para falar, para trazer as suas experiências, a gente pensa em vocês, por vocês. Então, alguém pode até indagar, mas não tem aula, não. Vamos compreender que o sentido amplo da palavra aula se dá em momentos como esse, uma aula diferente, né? Onde a troca de aprendizagens, onde a gente se socializa, onde a gente aprende uns com os outros. Enfim, essa é uma aula para lá de especial, né? E eu quero levar um pouco da minha experiência, da minha trajetória enquanto professora, né? É algo que eu costumo sempre repetir, mas eu acho que quando eu repito isso, é no sentido de fazer com que vocês possam perceber assim, essa professora já está aposentada, poderia estar aí quietinha no canto, mas não. Eu amo tanto essa educação que eu acho, né, eu tenho plena certeza que sem ela eu não conseguiria viver de uma maneira intensa, né? Então, é por meio da educação que a gente se constrói, se reconstrói a todo instante. E aí eu pensei em trazer um texto inicialmente para a gente refletir um pouco, antes da fala do professor, o sentido da educação, o sentido da vida, o sentido de sermos educadores, de termos alunos buscando uma profissão tão digna, tão interessante como é ser pedagogo, né? E aí a gente sempre, nos primeiros momentos de aula, a gente pergunta, e aí, por que você escolheu esse curso? A gente vai encontrar razões diversas. A gente vai encontrar pessoas que dizem, porque não tinha uma outra opção, era mais fácil. Outros vão dizer, não, porque desde criança eu tenho vontade de ser professora. Não, porque minha mãe me incentivou a ser uma professora, enfim. E aí a gente, depois que os alunos começam, a gente for refazer essa pergunta e dizer, e aí, você está gostando do curso? A gente encontra também respostas maravilhosas. Como tem sido bacana, como tem sido um aprendizado maravilhoso. E é isso que a gente deseja, que vocês continuem aprendendo, trocando, encontrando caminhos muito mais significativos nessa pedagogia, que é a ciência do educar, né? E aí eu queria compartilhar a tela, não, eu vou ler aqui um texto
do Rubem Alves, e depois a gente pode falar brevemente sobre que esse texto, nessa noite do dia 11 de outubro de 2021, ele representaria para você. Porque você pode ter lido em outros momentos. Mas hoje, aqui, agora, nesse início de jornada da FVJ, o que esse texto pode nos trazer de reflexão? Então, eu queria que vocês ouvissem atentamente, prestassem atenção do que trata esse texto de Rubem Alves. A arte de educar. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, mas, por mais que me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à educação do olhar ou à importância do olhar na educação, em qualquer um deles. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que a nossa alegria aumente. A educação se divide em duas partes: a educação das habilidades e a educação das sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver. Quero ensinar as crianças. Elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que para os gregos era o início do pensamento, a capacidade de se assombrar diante do banal. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. Coisas que os eruditos não veem. Na escola, eu aprendi complicadas classificações botânicas, taxonomias, nomes latinos, mas eu esqueci. E nenhum professor jamais chamou a minha atenção para a beleza de uma árvore, ou para o curioso das simetrias das folhas. Parece que, naquele tempo, as escolas estavam mais preocupadas em fazer com que os alunos decorassem palavras, que com a realidade para a qual elas apontam. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Então, essas palavras que eu trago para vocês, desse texto que eu considero maravilhoso, né?
como tudo aquilo que, na minha opinião, foi escrito, foi pensado, foi colocado no papel e levado aos nossos corações por Rubem Alves. E nesse texto, ele traz o valor, a importância da educação, dessa educação que ele chama de educação das sensibilidades, né? E nós, professores, e vocês que vão entrar nesse, já entraram, né? Já ingressaram nessa trajetória da docência, se nós não tivermos sensibilidade nesse ato maravilhoso e encantador de ensinar, a gente não vai fazer diferença no mundo. Então, é por meio desse texto de Rubem Alves, A Arte de Educar, que eu gostaria de compartilhar o nosso desejo, o meu, o de Renildo, dos cursos de Pedagogia e Letras, dos nossos professores que estão aqui conosco, né? Da nossa direção acadêmica, na pessoa da professora Darciele, do nosso Antônio Henrique, o grande que nós temos de que essa educação seja uma educação de sensibilidades, que seja uma educação, de fato, transformadora. É isso que a gente deseja. Transformar vidas nesse Vale do Jaguaribe, né? Em todos os lugares, em todos os recantos que a gente pode entrar, nesse momento de maneira remota, mas seja de maneira remota, seja presencialmente, nós desejamos que as nossas palavras, que o nosso ensino, que as nossas trocas, elas possam tocar na vida de vocês, fazer a diferença na vida de vocês, para que, posteriormente, vocês, queridos alunos, possam transformar também a vida de tantos outros, assim como eu, assim como a Artemísia, como Maurinha, como a Adriana, como o Renildo. Nessa trajetória, já transformaram inúmeras vidas. Como é maravilhoso a gente se deparar com um ex-aluno e ele nos faz lembrar, professor, eu nunca esqueci da sua aula, seja lá no momento de reflexão, seja um conteúdo que foi abordado de maneira bem significativa. Então, é com esse texto que eu desejo muito sucesso e que nós, quando chegarmos na quinta-feira, a gente possa dizer assim, valeu a pena esses momentos dessa jornada de educação da FVJ. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, se deliciado com esse texto, que eu já li inúmeras vezes, em outros momentos. Foi enviado especialmente para todos vocês, tá certo? E já estamos nos aproximando para a gente convidar o nosso palestrante do dia, né? O professor João Batista de Albuquerque Figueiredo. Não sei se Renildo tem algo a dizer antes. Ele está chegando já já, viu? Está bem pertinho de entrar. Então, Tereza, Renildo, mas... enquanto isso, se você quiser destacar algo que você achou interessante nesse texto, você tem toda... A palavra é sua. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você. Eita! Está todo mundo aqui parabenizando, né, a escolha do texto. A professora Artemísia fala sobre, diz que verdade, transformar vidas e mostrar que a educação pode mudar para que nossa luta, né, por valorização seja reconhecida. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Tereza manda muito bem nas palavras, o pessoal está fazendo uns comentários bem bonitos, tinha um texto enorme aqui de Maurinha. Por isso que eu chamo de TTBQ. Ela deixa Paris em chamas, abala as estruturas pedagógicas inspirada por Rubem Alves e seguindo os passos de Paulo Freire. Ela é a fechação. Tinha que ser ela, né, Renildo? Deixa-me ver aqui. Obrigada, meu amor, Maurinha. A Francisca Alcicleide diz assim, Tereza, também. Boa escolha do texto, Tereza. Rubem Alves é sempre sábio e profundo ao se falar sobre educação. Eu lembro de um texto do Rubem Alves, né, que ele fala sobre a questão das gaiolas, não é isso? Sim.
Então, eu sempre lembro, eu sempre faço um link de Rubem Alves a Paulo Freire através dessa história, né? Que a escola ela deve ser asas e não gaiolas, na verdade. Deve sempre deixar o aluno livre, voar, né? Encontrar novos desafios. E aí, quando eu penso em Paulo Freire, eu penso nessa mesma perspectiva, quando ele fala de liberdade. Liberdade é uma palavra muito forte, muito importante. As pessoas sempre, desde os primórdios, as pessoas têm sempre buscado liberdade. Liberdade para agir, liberdade para ser, liberdade para ter. E como nós vivemos em uma sociedade muito complexa, nós muitas vezes não conseguimos compreender o que essa liberdade significa para o outro. A gente só quer entender para nós, né? E aí, Tereza, essa perguntinha é só para a gente finalizar, que eu acho que o nosso convidado está chegando já. Por que essa apreciação que você tem por Paulo Freire? O que te faz sentir todo esse apreço, abraçar essa mensagem que ele tanto divulga, ou divulgou na sua obra, né? Na verdade, algumas obras, como Pedagogia da Autonomia, que para mim é uma referência, deveria ser um livro de bolso para a gente, onde ele vai dizendo o que é preciso para que nós saibamos ensinar, né? Ensinar. O Bono coloca aqui liberdade para refletir. E aí, lá no texto, nessa obra do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, ele vai dizendo muito para todos nós, educadores, e aqueles que gostariam de se tornar, que ensinar exige também essa capacidade de pensar nessa liberdade, numa educação que não seja bancária, mas uma educação que liberte, uma educação que não aliene, mas uma educação que transforme. Então, é tudo aquilo que a gente lê de Paulo Freire, a dimensão humana é tão rica que eu acho que a gente nem consegue dimensionar em tudo que ele escreve. Eu lendo o livro Cartas para a Cristina, exatamente ele falando um pouco dessa tua trajetória dele para se tornar professor. E que trajetória maravilhosa, né? Então, Paulo Freire, para mim, e acredito que para muitas pessoas que estão aqui, é sempre uma referência, né? Seja na pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia, né? E outras obras que ele nos traz esse sentido da palavra, da dimensão, da emancipação do sujeito, né? É que o sujeito se perceba importante, atuante na sociedade da qual ele faz parte. Então, a gente sabe da grandeza de Paulo Freire, e a gente, quando começa a ler, e eu já li minimamente, né? Tenho vontade de ler tanta coisa ainda dele, mas quando a gente começa a ler, o interesse, o desejo é de ler muito mais, porque ele é inspiração, né? Ele é tudo isso na vida de um educador, pelo menos na minha. Quando a gente escuta uma crítica, às vezes, nas redes sociais, e eu fico pensando, essa pessoa, eu acho que ela não leu nada em relação a Paulo Freire para tecer determinados comentários. Então, Paulo Freire é maravilhoso, é uma referência, deve ser uma referência para todos nós, por todas essas razões que eu apontei, Renildo. Legal, muito interessante. O nosso convidado, pessoal, está tentando entrar aqui, ele não está conseguindo ainda entrar na sala. Eu estou passando aqui para o contato dele, né? E estou tentando passar aqui essa mensagem para o contato dele, para ver se ele consegue entrar agora, tá certo? Enquanto ele entra, Tereza, você poderia reforçar a programação, se você tiver aí em mãos a programação, pelo menos para quarta-feira? Eu não Posso estou pedir com ao ela aqui Wilberson em para mãos. colocar aqui na tela. O Wilberson, se o Wilberson puder colocar aqui na tela. Pronto. Como eu já tinha dito anteriormente, é uma programação rica e pensada para todos nós, né? Pensada assim, com tanto carinho, com tanto zelo, que eu penso que todo mundo precisa fazer valer esse momento, né? Aqui a gente está vivendo o primeiro momento da palestra. Dia 13, amanhã é feriado, dia 13 vai ser às 9 horas, Desmistificando a Profissão, onde a gente vai ter uma roda de conversa com os alunos do ensino médio,
sobre o ser educador aprendente. A gente está sempre aprendendo enquanto educador, né? Vou tentar mediar, mas a gente vai ter a palestra com ela, que ela disse que eu sou a rainha, mas eu vou dizer que é ela essa rainha, a nossa querida Artemísia, né? Que tem uma trajetória muito bacana na educação e que a gente tem muito a aprender sobre ser educador aprendente. Nesse mesmo momento, a gente vai ter uma outra mesa redonda sobre teatro e dança na escola, essa arte, né, que deve ser arte viva, dinâmica, descobrindo o encantamento do ser professor-ator, porque o professor ele vai muito além de transmitir conhecimentos, né? Não é isso que o define. E aí a gente vai ter como facilitadores Rafa Barbosa, Flávio Marcelo, inclusive foi meu aluno na Escola Beni, e a Michele Cristiane da Silva. Às 11 horas, a gente vai ter uma entrevista, né, na TV local, com os professores dos cursos de Letras e Pedagogia, onde iremos falar sobre o ato de educar, com sabedoria e amor, referenciando a campanha da fraternidade. A professora Márcia e eu falaremos nesse momento. E às 2 horas teremos uma oficina de robótica na sala de aula, desafios de descobertas, onde teremos como facilitador o nosso querido ex-aluno do curso de Pedagogia, Diego da Silva Cruz. Às 4 da tarde, nós teremos plenárias. A primeira delas, histórias docentes no Vale do Jaguaribe. Né? Vocês sabem que a pedagogia da FVJ invade, né, o Vale do Jaguaribe, e temos como mediador Albano, professor Albano, e debatedor Artemísia. A plenária 2, a docência e os encantos da profissão, o que te faz educador? Né? Mediador vai ser o Renildo, e eu estarei contribuindo um pouco sobre essa temática. Né? E é essa nossa programação do dia 13, né? Do dia 13, e ainda nós teremos à noite o lançamento de um livro. Esse lançamento teremos os palestrantes, o professor Albano Oliveira e o professor Francisco Vasconcelos, Germano de Oliveira Ribeiro e Eric Zedinick. Acho que eu pronunciei certo. E às 8 horas, uma palestra com a professora Janaína Monteiro Clarindo, sendo mediada pela professora Márcia Ribeiro, sobre gestão, né? Um campo importantíssimo na pedagogia, as práticas de gestão na educação infantil. Então, a gente quer contar muito com a presença de todos vocês para esse momento. Tereza, e nós agradecemos esse reforço aí para todo o movimento que vai ter na terça-feira, e eu vou estar deixando você com o nosso convidado, né, o professor João Figueiredo acabou de chegar, mas eu gostaria de deixar o meu imenso agradecimento, professor, por ter aceitado, ter topado falar um pouquinho sobre Paulo Freire com a gente. Seja bem-vindo, de todo coração a FVJ lhe recebe, tá? E eu vou deixar essa mulher maravilhosa que é a Tereza Zaranza conversar com você, porque assim você não se assusta muito com a minha presença, então vou deixar, que aí o diálogo vai ser muito bom, tá? Então, muito obrigado de todo coração, seja bem-vindo, ela vai lhe apresentar aí bem direitinho, com todo o amor que ela tem por Paulo Freire e já por sua pessoa. Tereza. Gratidão, Renildo, gratidão, boa noite a todos e todas, uma alegria estar aqui com vocês. Professor João Batista, eu quero lhe dizer que o seu nome não é desconhecido da minha pessoa. Eu já li textos seus, eu já, inclusive, nas minhas buscas de fazer mestrado na UFC, só que eu fiz na UERN, eu já me deparei muito com seu nome por aí, né? De uma maneira muito especial, e um educador, né? Um pesquisador, que a gente fica muito orgulhosa e muito feliz em tê-lo aqui conosco. Nós somos uma faculdade particular do Vale do Jaguaribe, Faculdade do Vale do Jaguaribe, queria dizer que ela se tornou, ela já foi aprovada pelo MEC, Centro Unitário, logo, logo ela será Unijaguaribe. E aí a gente tem uma honra imensa de tê-lo conosco. A gente atende vários municípios do Vale do Jaguaribe, nós temos alunos de Beberibe, Jaguaruana, Itaiçaba, Russas, Palhano
e do nosso querido Aracati, que é a terra dos bons ventos. Então, sinta-se muito acolhido aqui conosco. Eu queria inicialmente apresentá-lo para todos que estão aqui nesse momento. O professor João Batista de Albuquerque Figueiredo. Ele possui doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutorado em Educação sobre Dialogicidade Freiriana. Atualmente, ele é professor associado 4 da UFC e professor permanente do PPGE da UFC. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação popular freiriana e educação ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: educação popular, perspectiva ecorrelacional, educação ambiental dialógica, educação popular e abordagem freiriana. E vai abrilhantar a nossa noite falando da sua experiência em relação a esse tema, a esse grande homem que é Paulo Freire, e que vai estar conosco aqui. A gente, mais uma vez, agradece. Boa noite, professor João. Boa noite a todos e todas. Dizer da satisfação de estar aqui com vocês. É uma alegria sempre falar de Paulo Freire. Hoje, na verdade, até em razão da véspera do dia 12, né? A gente está desde cedo aqui conversando sobre Paulo Freire. Eu tive à tarde no Jornal o Povo, né? Tratando disso numa live ao vivo, tratando exatamente da importância de Paulo Freire para a educação brasileira. E, portanto, nós estamos finalizando a nossa noite com essa conversa aqui com vocês, tratando especialmente dessa relação entre Paulo Freire e a dialogicidade do ato educativo, né? Pensando essa perspectiva da formação do professor enquanto, eu diria, autora da sua praxis docente. Nesse sentido, eu quero pedir permissão a vocês para a gente começar a nossa conversa lembrando uma música que certamente, olha, quase sempre nos eventos educativos ou de formação de professores e professoras, essa música é cantada, essa música é tocada, mas eu não consegui evitar de fazer isso, de usá-la também nesse momento. E essa música ela é intitulada Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha, né? E eu queria trazer essa música para a gente começar a pensar o tema dessa noite, porque, na verdade, a gente precisa entender que o que é fundamental para que nós compreendamos Paulo Freire e possamos, de algum modo, vivê-lo em nossa prática e reflexão da prática docente, é entender isso como um princípio do esperançar, que Paulo Freire tanto nos fala. Então, eu vou aqui, como eu não sou tão bom cantor assim quanto eu gostaria, embora até que arrisque cantar de vez em quando, eu vou declamar essa música para a gente. Ontem, um menino que brincava me falou. Hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé nos seres humanos, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu quis, portanto, começar com essa música, porque eu acho que nesse dia em que eu quero fazer uma homenagem a todos os professores e professoras que nos escutam nesse momento, eu penso que o grande presente que eu posso oferecer para vocês é a certeza de que nós vamos conseguir superar esse momento difícil que a humanidade está passando, que o Brasil, especialmente, está passando. Acreditemos, mantenhamos a esperança, mas não na perspectiva da esperança enquanto substantivo, mas entendendo quando nos convida Freire a pensar a esperança enquanto verbo, no ato do esperançar, no ato do fazer para que as coisas de fato aconteçam, porque elas vão acontecer. Nesse sentido, a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós pensamos no ato educativo quanto instância dialógica, né? Ou seja, pensar o ato educativo na perspectiva de Paulo Freire é pensar o ato educativo enquanto dialogicidade. Então, para que a gente pense esse ato educativo dialógico,
Nós precisamos entender os elementos que constituem esse ato educativo. E aí eu vou dividi-lo, só para um efeito de reflexão, em duas grandes dinâmicas. A primeira delas, pensar o ser humano em suas complexas dimensões, sejam ontológicas, sejam antropológicas, sejam éticas, sejam políticas, sejam gnosiológicas, e o mundo, né? Ou seja, o mundo que estabelece o espaço de interação entre os seres humanos para que superemos a desumanização. Então, essa era a primeira observação que eu queria trazer para nós, para a gente pensar o ato educativo. A segunda coisa é, provavelmente, nós temos situações profundamente adversas. Pessoas resistentes, pessoas que não querem saber do que a gente tem para dizer, pessoas revoltadas, pessoas agressivas, pessoas receptivas. Tudo isso nós vamos encontrar no ambiente da sala de aula. E tudo isso está associado exatamente a uma consequência de uma sociedade opressora. Porque as pessoas reagem à nossa violência simbólica na imposição do ato educativo, tal qual ele ocorre regularmente. Porque, de um modo geral, quando nós pensamos a educação no sentido hegemônico, nós vemos professores e professoras que acreditam que são os donos da verdade, as donas da verdade. E como esse professor, essa professora entra na sala de aula, nessa lógica da verticalidade na relação com os estudantes, com as estudantes, há uma reação contrária do lado de lá. Ou seja, há um que nós chamamos de resistência pedagógica. E essa resistência pedagógica, ela é uma consequência natural exatamente desse descaso com quem tratamos os nossos estudantes, as nossas estudantes. E então, você está gostando do programa? Aposto que sim. Por hoje a gente fica por aqui, mas na próxima quarta-feira tem muito mais para você, para mim e para todas as pessoas que nos acompanham. Dá um like pra gente, compartilha com os amigos, com a família, escreve comentários e com certeza nós vamos ficar super contentes. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo.